Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu quero falar o doutor Ciro, né, que ia falar com a gente a respeito de plantas medicinais. Ele teve um problema, o filho dele está indo para o pronto-socorro e ele não vai poder participar da live. A gente espera que dê tudo certo com o menino dele e a gente está aqui torcendo, tá, Ciro? E ele se prontificou a fazer um vídeo só falando sobre isso. E a gente está aqui hoje com o Matheus Kroloff, que é médico, e médico veterinário, né? E ele fez especialização dele em medicina tradicional chinesa. E ele vai conversar com a gente um pouco a respeito do que é a medicina tradicional chinesa. E também como, de que forma esses tratamentos podem ajudar não só o paciente, mas também o cuidador a lidar com esse momento. A gente sabe que o cuidador ele tem uma série de problemas decorrentes de ficar 24 horas à disposição, né? Ele principalmente desenvolve depois depressão, pânico, sabe? Ele não sabe como recomeçar a vida dele, então a gente gostaria que você conversasse um pouco a respeito de como a gente pode usar isso, não só para o paciente, mas também para o cuidador. O doutor Igor Roversi, né? Ele é médico humano, eu não sei se fala assim, médico veterinário, médico humano, né? Mas não sei. Ele é médico e a especialidade dele, ele está estudando canabidiol, né? No uso para pacientes com Alzheimer. E esse tema é muito polêmico, porque as pessoas acham que, sabe, se usar isso, vai acabar na Cracolândia, vai matar a velhinha, sabe, vai vender tudo que tem na casa, vai ficar dependente. Então, assim, ou então eles passam para o outro lado, né? É o canabidiol, ou cannabis, não sei como é que vocês falam, mas cannabis, né? Não sei como vocês usam o termo, mas muita gente acha que pode fazer uso de automedicação. Né? Que tem um amigo que consegue direto do Uruguai, um óleo que é super mais barato e é muito mais eficaz, e o paciente que ele conhece já está andando, voltou a lembrar de tudo. Então, assim, eu gostaria que tanto o Matheus quanto o Igor, eles esclarecessem a gente. Como é que a gente lida com esses tratamentos? Vamos começar pelo Matheus. Matheus, muito obrigada da tua presença. Vamos lá? Obrigado a vocês, um bom dia a todos, um prazer imenso poder conversar então. Que a gente soma nessa força aí, né, dessa rede bonita que eu tive o contato com algumas pessoas que fazem parte e naturalmente o convite, então, né, para participar num dia como hoje. Falar de Alzheimer, para mim, é até bastante confortável, vou ser bem sincero com vocês, em razão de que eu também, na minha família, tive a minha avó que sofreu com este mal e acabou falecendo com isso, conviveu durante muitos anos, e baseado nas experiências, que na época eu até não estudava muito, né, a respeito, mas eu consegui, depois, correlacionando, à medida que a gente foi aprofundando os estudos, com a experiência que eu tive de vida com ela, e isso fez fechar umas ideias interessantes de que a medicina tradicional chinesa fala a respeito. Então, a pedido da Miriam para apresentar, eu sou o Matheus, então, né, eu moro hoje em Pato Branco, no interior do Paraná, sou curitibano, atendo aqui em Pato Branco, em Curitiba também, e hoje o meu forte de atuação é a fitoterapia chinesa e também a homeopatia, ambas as áreas. Muito embora a medicina tradicional chinesa, eu já tenho 15 anos de atuação nela, né, já fiz várias especializações na área aqui no Brasil, meu mestrado eu fiz pela Universidade do Atlântico, na Espanha, e revalidação dele na China, né, na Universidade de Yunnan, que é onde é o berço da medicina tradicional chinesa, onde se tem 5.000 anos de história e é onde se baseia exatamente a vida como um todo. Esse é o segredo das medicinas holísticas, principalmente a medicina tradicional chinesa. Nós, em nenhum momento, focamos na doença. Nós focamos na realidade, no paciente. E uma vez que o paciente apresenta alguma situação de uma desarmonia, como é chamado nessa linha de pensamento, a doença pode ou não pode se instalar. Então, o sucesso de você não só prevenir, como auxiliar no tratamento, está principalmente em pensar no paciente como um todo. Isso resume-se muitas vezes naquilo que ele come, naquilo que ele bebe, como ele pensa, na sua fisiologia, não só metabólica, como sistêmica também, como ele descansa,
Enfim, e isso se estende, como disse a Miriam agora também, né, que a gente vai poder tirar as dúvidas e falar um pouquinho mais, não só para quem já está enfermo, como também para aquele que cuida, que normalmente, diga-se de passagem, no consultório é onde a gente mais recebe as queixas. Poucas pessoas vêm aqui, ou nos procuram, ou outros colegas dessas áreas, e dizem assim, nossa, eu não sei mais o que fazer com a minha avó, com a minha mãe, ela está medicada, está estável daquele jeito, mas quem não aguenta mais sou eu, né? É isso que normalmente a gente escuta. Então, a medicina tradicional chinesa, ela foca muito nessa situação do ambiente também. Porque se o paciente não vai bem, automaticamente quem cuida também não vai, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, se a gente inverter um pouquinho essa ótica e colocar, então, pelo lado de que, opa, se o cuidador vai bem e está bem consigo, ele vai emanar uma positividade e vai fazer com que também o paciente colabore com ele. Essa é a nossa filosofia. Então, dificilmente nós tratamos um só. De fato, o ambiente está muito envolvido. A medicina tradicional chinesa, no foco mais holístico, então, né, de tratar com relação ao Alzheimer, eu acredito que a gente não precisa aqui ficar falando muito de diagnóstico, até porque não é esse o foco, né? Não estamos aqui entre profissionais apenas, estamos entre leigos, cuidadores, pessoas aí que procuram ajuda. Mas eu resumiria a vocês que envolve muito história de vida na visão da medicina tradicional chinesa. E a vida, ela começa no ato da concepção, né? Nessa filosofia. Todo o nosso processo de formação da mente, seja ela consciente, inconsciente, seja a saúde, a formação dos órgãos, tudo isso acontece no momento em que o óvulo encontra o espermatozoide. Então, desde como foi essa concepção, desejada ou não por uma mãe, como é que foi a gestação, como que foram os primeiros momentos, teve algum risco, emocionalmente como essa mãe reagiu à notícia da gravidez, já pode influenciar lá na frente. Então, na hora de fazer um tratamento bastante amplo, nós vamos investigar a vida e não somente a manifestação. Na visão da medicina chinesa, nós temos 5 elementos básicos que servem como base, né? Básicos e base é uma redundância, mas não deixa de ser o alicerce, vamos usar essa palavra então, como uma maneira de diagnóstico de vida e de tratamento. Tá? Isso chama-se Wuxing em chinês, que nada mais é do que os elementos da natureza, que seriam a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. A desarmonia que leva ao mal de Alzheimer, na visão da medicina chinesa, quase sempre está ligada ao elemento água. O elemento água está ligado aos órgãos rim e bexiga e emocionalmente tem uma ligação muito forte com medos e inseguranças crônicas. Então, dificilmente até hoje os pacientes que passaram pela gente aqui não tiveram alguma situação que envolvesse medo e insegurança ao longo da vida. Então, na hora de tratar, mesmo que inconscientemente, nós precisamos valorizar isso também para termos resultados. O que eu posso dizer hoje para vocês com relação ao Alzheimer mais atualizado na visão da medicina tradicional chinesa é que a fitoterapia chinesa, diferente do que o nosso outro colega ia falar, que é a fitoterapia nacional, tão eficaz quanto, mas a fitoterapia chinesa, ela baseia-se no princípio energético também da planta, da substância, dos minerais. As ervas chinesas não se limitam somente a plantas, envolvem raízes, caules, troncos, folhas, minerais, muitas vezes elas são ditas fitoterapias, mas as substâncias não são somente oriundas das plantas, certo? Então, o agrupamento delas faz com que você formule um tratamento único e exclusivo para aquele paciente, justamente fazendo com que atinja essa totalidade física e emocional. O que hoje nós sabemos, e ao mesmo tempo também se fala muito lá na China e outros países que praticam essas linhas de medicina mais holísticas, é que se você inicia um tratamento com a fitoterapia chinesa, você tem grande chance de ajudar a estacionar ou a evolução muito rápida da doença. Em outras palavras, como a Miriam bem colocou, nós não temos cura, mas ao mesmo tempo nós avançamos de uma forma mais lenta, impedimos, quem sabe, um avanço estrondoso, essa situação de piores extremamente agudas, e ao mesmo tempo nós conseguimos, às vezes, na maioria dos casos, colocar um estacionar nessa doença aí. Tá? Alguns pacientes aí com algumas plantas têm ficado muito bem, enfim, a gente atende no estágio que está, dificilmente piora em outras palavras, tá? E lembra que eu falei sobre a concepção? Então, esses órgãos das concepções, aí, nessa filosofia energética, faz exatamente, né, se você parar para pensar, que é popularmente, como Alzheimer diz, volta quase que a ser criança. Então, se a gente não valorizar desde a concepção, tem grande chance de não melhorar na atualidade.
E com relação aos cuidadores, digo com bastante propriedade que é um caso muito individual. Eu vou dar dicas depois aqui, claro, para quem quiser, mas de como fazer em casa, dicas de alimentação, ou de como procurar alguns profissionais que atendem nessa área também, mas existe uma individualidade. Não existe uma receita de bolo que serve para todo mundo. Mesmo porque você, cuidador, pode estar sofrendo de insônia, o outro cuidador está sofrendo de dor nas costas, o outro está com uma situação renal, o outro está envolvendo aí, quem sabe, a depressão, ansiedades, que são os focos principais. E não adianta querer fazer um tratamento para todo mundo. Então, existe a individualidade e é o que a gente pode pensar. Já deu meu tempo inicial aqui, vou passar a palavra para vocês. Estamos à disposição. Espero ter sido claro aqui nessa primeira abordagem, tá bom? Abre o teu microfone, Miriam, que a gente não está conseguindo te ouvir. Agora está ouvindo. Gente, deixa eu só explicar uma coisa. A Paola é quem cuida da nossa webinar, né? E hoje ela não pode estar aqui. Então, eu que estou fazendo isso. Então, provavelmente, eu vou tirar um, outro entra, eu falo sem microfone, ou eu abro. Vai dar algumas coisas erradas, mas a gente vai... Nossa, Matheus, é muito legal o que você falou, porque eu gosto muito dessa coisa de ver o outro, não ver a doença, né? E não ver a pessoa como um doente, seja ele o cuidador ou seja o paciente, né? É uma pessoa, é alguma coisa muito mais ampla, né? Muito mais profunda e muito mais cheia de nuances do que uma doença, um esquecimento e esse tipo de coisa. Obrigada, meu querido. E você é o primeiro profissional que não é de São Paulo. Isso é legal pra caramba, porque os outros são os nossos amigos daqui, né, que estão ajudando a gente, mas muito legal e espero que isso abra para que outros profissionais também fora de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, né, de qualquer lugar do planeta, me ajudar a gente a esclarecer um monte de coisa. Agora eu vou tentar passar o Igor e tirar eu e o Matheus, tá, gente? Vamos lá, Deus é Pai, vai ajudar. Aê! Bom dia, meu nome é Igor de Oliveira Roversi, eu sou médico e atualmente eu estou atuando em cannabis medicinal. E assim como foi dito por um nosso colega, realmente olhar o Alzheimer apenas como uma doença é muito vazio, é muito pequeno na complexidade que essa doença traz ao sujeito e também à família como um todo. E nesse sentido é muito interessante nós abordarmos essas técnicas complementares. Com certeza todas têm uma contribuição importante no bem-estar que é a saúde, não só como ausência de doença, mas como um indivíduo que tem uma autonomia e consegue viver bem, mesmo com essa situação que está ocorrendo, que é o Alzheimer e traz as suas consequências. Sobre a cannabis medicinal, eu queria primeiro começar explicando por que nós temos esse medicamento tão em voga atualmente. Nós temos uma aplicação muito grande da cannabis em vários tipos de doença, não somente no Alzheimer. Parkinson, depressão, autismo, várias doenças se beneficiam, mas não por causa de cada doença específica, mas porque nós, seres humanos, e os animais também, possuem o sistema endocannabinoide. É um sistema, assim como o responsável pela serotonina, dopamina, que são substâncias jamais conhecidas que atuam no nosso cérebro, nós também temos um sistema endocannabinoide. E essas moléculas que nós produzimos, que nós chamamos de endocannabinoides, possuem atuação nesse sistema. Temos receptores específicos para reconhecer essas substâncias. Eu vou colocar aqui uma apresentação para ilustrar um pouco esse sistema, que é a base do entendimento de por que o canabidiol pode ser interessante para o Alzheimer. Então, isso é fundamental para nós compreendermos depois como usar o canabidiol e pensar nesse tratamento.
Então, nós temos a cannabis medicinal, e que eu faço atuação, né? Então, a cannabis medicinal, nós temos estudos há muitos séculos já. E também na China, que começou o uso da cannabis medicinal para dores, para epilepsia, inclusive. E fomos evoluindo. O sistema endocannabinoide, ele é presente em praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Como vocês veem na imagem, nós temos os receptores CB1 e CB2. Esses receptores têm diferentes atuações. O CB1, ele é mais presente, que vai ser o mais importante para a gente no Alzheimer, no cérebro. E o CB2 também mais responsável pela resposta imune do indivíduo. E quando nós usamos canabidiol e também o tetrahidrocannabinol, que é o THC, a substância mais psicoativa, mas principalmente o canabidiol, nós estimulamos esses receptores. E esses receptores são naturalmente estimulados pelos nossos substâncias, que é a anandamida e o 2-acilglicerol, que são essas substâncias que estão na tela, e estimulam os receptores. O canabidiol, ele é um derivado de planta, um fitocannabinoide que estimula esses receptores. E é muito interessante quando nós vemos a quantidade de meios que a pessoa pode usar o canabidiol. Nós temos em pílulas, nós temos em gotas, nós temos em creme para dores específicas, e principalmente no Alzheimer, nós usamos o óleo de canabidiol, que é basicamente um conta-gotas e um óleo que você administra para o paciente com Alzheimer, e isso ajuda bastante. E isso ajuda nos sintomas. O paciente tem uma melhora dos sintomas psiquiátricos, de toda a agitação que ele fica, da depressão, da muitas vezes agressividade até, que causa uma grande tristeza no cuidador, né? Porque numa fase mais avançada o paciente passa a ser mais agressivo, e isso é bastante difícil de contornar, né? Uma situação bastante que causa muita aflição em todos os membros da família. E nesse sentido, o óleo de canabidiol é excepcional. Todos os pacientes que utilizam têm uma melhora significativa do comportamento. E não somente da parte sintomatológica, não é somente um sintomático, é também um tratamento. Nós temos diversos tipos de gradações de concentração do óleo, e vai ser específico para cada paciente, e especificamente sobre o Alzheimer, especificamente sobre como o Alzheimer atua. Relembrando esta parte que eu acho que é fundamental também. O Alzheimer, ele é uma inflamação cerebral, né? Podemos entender assim. E acontece que uma proteína específica, que são essas bolinhas amarelas que aparecem no neurônio, na pessoa com Alzheimer, que leva à inflamação. E o canabidiol, nesse sentido, ele... Deixa eu só tirar aqui. Ele melhora essa produção, ele diminui essa produção e diminui também a inflamação do cérebro da pessoa. Então isso é muito interessante, porque nessas regiões que são depositadas essas proteínas no cérebro, são regiões que apresentam menor concentração de receptores do tipo CB1, que eu mostrei para vocês, que eu falei que seriam as mais importantes no Alzheimer, porque esses receptores estão diminuídos na doença, e eles podem ser estimulados pelo canabidiol, e isso é muito interessante. Por isso que nós vemos alguns relatos de pessoas que começaram a utilizar em seus familiares, no portador, né, da doença de Alzheimer, e tiveram resultados excelentes, não só pela substância, pelo canabidiol, mas por nós possuirmos um sistema endocannabinoide, assim como todos os animais. E isso é importantíssimo, e é o que traz essa possibilidade de tratamento do Alzheimer com o canabidiol. Não somente melhorando o comportamento, mas também melhorando a progressão da doença.
E isso é muito importante porque, atualmente, as terapias que nós usamos não são absolutamente efetivas nesse sentido, de melhorar a pessoa mesmo, de diminuir a progressão da doença. E, juntamente com a terapia canabinoide atuando nesse sistema, que é um estímulo do sistema endocannabinoide e diminuindo a inflamação cerebral, o paciente com Alzheimer pode ter progresso mesmo em fases avançadas. E isso que nós, não só no Brasil, mas em todo o mundo, estamos vendo no uso da terapia canabinoide. E claro, como a Miriam falou muito bem no início, tudo tem que ser guiado por um médico que tenha competência nessa área. Não é algo simples, não é algo que não tem efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais são sonolência e interação com outros medicamentos, porque muitas vezes o paciente ele tem uma série de doenças, como pressão alta, diabetes, o Alzheimer, pode o canabidiol interagir com essas medicações. Precisamos também fazer exames periódicos nos pacientes para analisar a função do fígado e do rim deles, isso é sempre no uso de medicações, mas principalmente no canabidiol. Então, tudo tem que ser orientado por médico, são medicações que podem ou ser importadas, esse óleo pode ser ou importado de uma empresa que produz no exterior e vende para o Brasil, ou existem as associações que hoje em dia fazem um trabalho essencial e por elas nós temos esse avanço. A história do canabidiol no Brasil é principalmente concentrada nas mães que ficavam ligando para a Anvisa para elas liberarem o canabidiol que fazia seus filhos não convulsionarem. E dessas mães surgiram as associações desses pais que cuidam dessas crianças, e essas associações hoje distribuem, por meio de uma anuidade, o medicamento para os pacientes. Então, existe, não é só mais um medicamento inalcançável, um medicamento caro, importado, existe também essa possibilidade. E tudo, claro, com a maior responsabilidade, precisa ser guiado por um médico que atue na área. Precisa da receita, de um processo na Anvisa, mas que hoje está sendo muito mais facilitado. Eu acho que era isso que eu tinha para falar nesse momento, e passo a palavra para a Miriam. E eu arrasando, hein? Ó. Que legal. A gente tem uma pergunta, mas antes eu queria que o doutor Matheus esclarecesse uma coisinha, né? Que a gente aqui, pelo menos até onde eu sei, né, a gente não está acostumado a fazer alguma relação entre uma doença e alguma coisa da minha história, né? Então é assim, não, essa dor de cabeça é porque eu peguei gripe, é porque, sei lá, eu estava preocupada, mas eu nunca imagino que essa dor de cabeça ela está sendo construída lá atrás, essa doença ela está sendo construída lá atrás. Assim como a felicidade, assim como a raiva, assim como a paz, essas coisas, elas não brotam do nada, né? Elas são semeadas lá atrás. Então, eu gostaria que o doutor Matheus me explicasse para a gente, né? Como a gente entra de chofre dentro do Alzheimer, né? A gente fala para cuidador familiar. Cuidador familiar, ele não se preparou, ele não entende nada de saúde. Ele entra num temporal e ele não consegue, né, sequer pegar o timão, quanto mais fazer o barco andar. A gente começa a afundar junto, todo mundo afunda junto. Então, eu gostaria de saber, já que você falou, a gente pode trabalhar as emoções, a gente pode trabalhar uma série de coisas, e principalmente rever questões pessoais para saber como eu devo lidar com esse momento, né? Então, eu queria que você me explicasse, Matheus, explicasse para a gente o que efetivamente a gente precisa fazer, né? O cuidador, como que ele pode se cuidar na sua casa? A gente sabe que o acesso das pessoas aos médicos é muito raro. A maioria das pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, eles conseguem eu ia falar uma audiência, uma consulta daqui a 6 meses. Em 6 meses, tua vida vira um inferno, tua casa explode, tua família toda enlouquece. Então, assim, como que a gente poderia fazer durante o dia, na rotina, coisas simples, né, para rever sei lá,
ter um pouquinho de equilíbrio, ter um pouquinho de paz para poder passar para o paciente e passar para a família, porque o Alzheimer adoece a família inteira. Como que a gente pode fazer, baseado nessa tradição milenar, baseado em toda essa filosofia, o que a gente pode fazer efetivamente na nossa rotina para mudar um pouco esse caos que fica a casa? Agora eu vou tentar. E a Miriam arrasando. Não, tranquilo, tá dando certo. Fique tranquilo que tá indo muito bem, viu? Não, legal. Bom, na verdade, gostei muito da abordagem do Dr. Igor também. Parabéns pelo estudo, doutor. O senhor falou aí com uma propriedade bem interessante também sobre o acompanhamento clínico, né, dos rins e fígado. Você viu que vai de encontro com o que a gente falou antes, que tem uma ligação energética muito forte com o rim também, o Alzheimer, né? Não só pela essa questão do uso químico da canabidiol, mas para nós aí soma-se, enfim, no fundo a gente está falando a mesma língua também, né? Só um comentário aqui rapidinho que me veio à mente. Bom, Miriam, é o seguinte, com relação a que a gente comentou, né, que você me pediu, falar da história, sem dúvida alguma, é muito individual. Cada um tem a sua história e deve ser analisado isso como um contexto. Agora, o que nós podemos e devemos utilizar a medicina tradicional chinesa como uma forma de harmonizar ou criar uma harmonia no ambiente, está ligado, sem dúvida nenhuma, com o paciente, né, com o doente e com a família e com seus cuidadores, de fato. A medicina tradicional chinesa, ela explica que a nossa estrutura, a nossa vida, ela é baseada em 3 pilares fundamentais. É o ar que você respira, a alimentação que você tem e como você descansa. Se você vive num grande centro como São Paulo, como que é o ar que você respira, quem sabe? Começa a parar por aí. Segundo, o alimento que você come. Nem precisamos entrar em detalhes, né? Hoje em dia, a gente precisa, teoricamente, voltar a refletir um pouquinho sobre a nossa alimentação, porque nós estamos cada vez desembalando mais e descascando menos. Concordam? Tirando muito mais embalagens de produtos prontos e, naturalmente, comendo muitas coisas industrializadas com isso e muito menos situações de comidas naturais. E aí, um terceiro ponto, que é como você descansa, a reposição das suas energias. Então, se você somar isso para quem está tratando de uma pessoa, cuidando de um acamado, ou de alguém que está com Alzheimer, ou uma demência frontolateral, doenças de uma forma geral, né? Não importa autismo, qualquer doença intelecta, você sabe que é uma agitação constante, você sabe que são lapsos de regras que não existem, né? Num dia existe uma situação, na outra não tem nenhuma regra para ser seguida, você não tem rotina. Então, essas 3 coisas têm grande chance de não estar sendo feitas com eficácia. Ou seja, você não descansa quase nada, você come totalmente errado e, ao mesmo tempo, não sabe respirar. Então, os alicerces da vida e que nutrem a nossa energia, seja ela preventiva ou terapeuticamente, estão ligados com esses 3 fatores. Então, em primeiro lugar, a estação do ano influencia na nossa alimentação. Então, a primeira dica que eu digo para você, nós estamos vivendo agora exatamente o outono. O outono, na visão da medicina chinesa, é o órgão que está em evidência o elemento metal. O elemento metal é responsável pela nossa respiração, responsável pela nossa digestão baixa, que seria o intestino grosso, principalmente. Então, em evidência estão os órgãos pulmão e intestino grosso. Significa que se você não respirar melhor no outono e não comer melhor no outono, você terá um inverno, uma primavera e um verão complicados na sua saúde. Então, o outono é tido como a estação dos órgãos da imunidade, e é nessa época que nós temos que fortalecer a nossa imunidade e dar cartas positivas para o nosso organismo estar bem para as demais estações. É agora que se recarrega as pilhas, é agora que as folhas caem na natureza, é agora então que a nossa energia descende, para que justamente seja armazenada, para que depois nós tenhamos então uma ascensão correta dela. Tá? Coincidência ou não, esse problema que nós estamos vivendo hoje ainda, a Covid-19, né, o coronavírus, que tem assolado aí a população de uma forma bastante intensa, você viu que não é à toa que está pegando bastante aqui no Brasil de cara os órgãos reprodutivos, né? Respiradores, por exemplo, né? A parte dos pulmões e pega também a parte digestiva. Eu ia falar de reprodução porque é onde eu ia chegar depois, né, com a essência, perdão. Tá? Então pega muito pulmão e essas coisas todas. Então agora, para nós, teoricamente, é a pior fase para ter uma doença como essa, tá? Justamente porque o órgão pulmão está mais em evidência nessa situação, embora tem uma série de estudos ainda muito incertos sobre essa doença. Mas voltando aqui para o Alzheimer, e voltando para a estação do ano,
Nós temos, então, um temperamento de outono, né, que é onde nós temos aí em evidência esses órgãos, né, e principalmente, além da respiração correta, que eu sempre digo para você, respire, né, a tua pergunta que você fez, o que um cuidador pode fazer? Antes e acima de tudo, respirar. Se você parar para pensar que quando você tem alguma coisa que você não gosta, você não faz naquela liberação surfactante, né, que a gente pensa, justamente para nutrir mais a sua energia, o engole seco, que a gente diz popularmente. Então, a respiração é um dos principais alicerces. Então, na dúvida, para, respira mais profundo, puxa o ar, preenche o seu pulmão, solta com mais calma. Isso tem grande chance de começar a não só te acalmar, como melhorar o aproveitamento de todo e qualquer tratamento que você vai fazer de forma complementar depois. Com relação à alimentação, nesta época, arroz é bem legal de se consumir, ao contrário do que se pensa que o arroz pode se consumir o ano inteiro, não é bem assim, tá? O arroz tem estações que são mais prediletas para ele. Nesta época, o arroz é bem interessante, principalmente se você puder conseguir consumir o arroz vermelho. Quem já foi em mercados, vocês que moram em grandes centros, aí fica mais fácil, né? O arroz vermelho tem o nome científico de chamar Monascus purpureus, Huang Ti, se fala em chinês. Ele tem uma série de propriedades antioxidantes, ele é tá? De uma certa forma ligado com gorduras, né? A gente poderia colocar aí hipocolesterolizante, mexe também com níveis de triglicerídeos. Então, ele tem um poder bem interessante de trabalhar nas gorduras, de uma forma geral, do organismo, tá? Então, o arroz vermelho, além de ser extremamente tônico da imunidade, tá? Então, lá na China, eles consomem muito esse arroz vermelho. Ele é mais caro, é bem verdade, mas ele rende bem mais também no dia a dia. Então, enquanto você precisaria, aí, quem sabe, de 2 punhados de um arroz branco, ou quem dirá do parboilizado, você vai usar meio punhado do vermelho, porque ele rende mais, ele estufa mais, ele é muito mais nutritivo, não só na quantidade, como na qualidade também, tá bom? Então, fica uma dica interessante para vocês aí, no dia a dia, tanto para o paciente quanto para o cuidador, e principalmente no outono, comer bastante arroz e, de preferência, o vermelho, tá bom? Muito embora o bastante que eu digo não é exagero, não vai beber só de arroz também, né? Pelo amor de Deus. Feijão branco, né? Feijão carioca, é a época certa para ele agora. Em termos de frutas, peras, a fruta da estação não é a pera, mas agora é a hora de, né? Daqui a pouquinho vai ser, mais uns dias a pera está aí. Até que em grande centro sempre tem também. Então a pera é uma fruta bem interessante energeticamente agora para o outono. Dos legumes, rabanete é bem interessante. Batatas, de uma forma geral. Repolho, algas marinhas, nabos e mandioca. Essas são as principais dicas alimentares da estação outono, tá bom? Se você fizer isso, você vai dar, digamos assim, vai tirar quase que 60% a responsabilidade do teu organismo de ficar corrigindo outras coisas, e com isso, se ele não tem essa responsabilidade de ficar corrigindo coisas à toa, ele consegue melhorar a sua energia e você vai conseguir render muito mais na sua concentração, na sua mentalidade, na sua maneira de agir, nos seus graus de ansiedade e muito mais. Próxima estação do ano é o inverno. Então, o inverno vai começar a gastar aquilo que você guardou. Então, agora é a hora de fazer a poupança para gastar depois, entende? Então, lá no inverno não se deve de maneira nenhuma, né? Tem que evitar de uma forma geral tudo que é gorduroso, muita farinha, frituras, essas coisas que fazem acúmulos, né? Eu estou precisando fazer o gasto correto, então não posso acumular, eu tenho que gastar inteligentemente. Então, todos os alimentos que levam a, por exemplo, frituras, glútens, essas coisas todas não devem ser consumidos no inverno. E aumentar as sementes, as oleaginosas, gergelim, girassol, amêndoas, nozes, castanhas de uma forma geral, principalmente do Pará, a caju, a noz é muito legal, né? Riquíssima em vitamina E, inclusive, que é uma das vitaminas que rege o nosso sistema nervoso, tá? E, principalmente, a dica que eu dou, não só para o outono como para o inverno, por isso que eu deixei por último agora para falar, com relação aos nossos legumes, tá bom? Todos e quaisquer legumes na nossa dieta devem ser consumidos quentes. É isso aí que você ouviu, quentes, tá bom? Não adianta você cozinhar um brócolis, por exemplo, e consumir ele frio. A gente sabe que uma porção de brócolis tem o dobro de cálcio de um copo de leite, por exemplo. Mas ele só vai ser absorvido, vai estar muito distribuído corretamente no teu organismo
se for consumido quente. Sabe por quê? Porque todas as vitaminas, a maioria desses alimentos aí, né, que a gente tem, são ricos nessas lipossolubilidades, eles são voláteis. Então, conforme você esquenta, ele vai evaporando e depois, se você deixar esfriar, você não tem mais nada. Você tem fibra lá, mas não tem o nutriente real e energético do alimento. Então, a medicina chinesa ela se baseia numa metáfora bem interessante na alimentação que diz assim: a temperatura é a arte da cura. Bem simples de resumir. Então, a temperatura do alimento, a temperatura do ambiente, como você reage com as suas temperaturas também e as suas emoções, porque nós temos emoções que são frias e emoções que são quentes. Por exemplo, a tristeza, a melancolia, o pesar, isso são emoções frias. Se eu vivo muito de emoção fria, eu vou ser obrigado a aquecer meu organismo internamente para suprir esse frio que eu estou vivendo. E aí eu desenvolvo emoções quentes compensatórias. Quais são elas? Raiva, ira, agressividade, ansiedade, explosão, rompantes. Concorda? Então, se eu viver muito triste, meu organismo inteligentemente vai compensar isso como uma ansiedade. Olha só, então eu tenho que, no alimento e no comportamento, mensurar isso para que a gente possa estar mais ambientado e mais equilibrado. E para finalizar essa primeira etapa aqui, então, né, dessas dicas principais que não envolvem tratamento, né, estou falando aqui de dicas que estão usuais no nosso dia a dia, tá? Depois eu posso falar sobre tratamentos e como fazer tratamentos também com a fitoterapia sem problema nenhum, mas os legumes quentes, eles são adstringentes, eles eliminam gorduras, eles ajudam a melhorar a sua perfusão sanguínea, né? Eles colaboram com a sua digestão, mas tem que ser consumidos quentes. Então, brócolis, couve-flor, beterraba, batatinha, batata salsa é bem legal, batatinha de uma forma geral, cenoura, nabo, quiabo, espinafre, todos os legumes. Se você cozinhar, tirou da panela quente e comeu, você está colocando, elevando a 10ª potência aí o resultado dele, inclusive para aquelas pessoas que gostariam de perder um pouquinho de peso. Essa é a primeira dica que a gente dá. Para finalizar, eu faço uma pergunta para refletir. Quando você tem uma panela suja de gordura na sua cozinha aí, você usa água quente ou fria para limpar? Água quente. Então, os alimentos que eliminam toxinas e que melhoram a nossa saúde têm que ser consumidos quentes. Tá bom? Depois eu posso ir para um outro assunto na questão do tratamento, mas então, para resumir, alimenta bem, né, com essas dicas que eu dei. E respira melhor nessas estações do outono, principalmente também depois do inverno, para saber gastar, você já está colaborando muito. Experimente fazer isso, você que está nos assistindo aí agora, respirar umas 5 ou 6 vezes mais pausadamente, colocar um pouquinho mais desses alimentos que eu coloquei na sua dieta, em uma semana, quem sabe, você já poder ter uma resposta bem legal até no seu comportamento, não só na sua saúde, tá bom? Valeu, Mira, passo para você. Uau, que legal, cara, que legal. Eu já tinha me falado esse lance, né? Se você tomar, que os orientais, eles tomam chá morno depois do almoço, né? Essa coisa assim da temperatura. Nossa, tem uma amiga minha que ela teve um problema sério eu não sei se é esôfago ou estômago, alguma coisa lá dentro, certo? E o médico indicou, é uma médica, e a médica indicou que ela tomasse pelo menos 1 litro de chá por dia, e morno, né? Não pode tomar chá gelado. Aí ela falou assim: Miriam, eu eliminei completamente bebida gelada, e eu sarei, e ela sarou, sabe? Porque a médica dela falou a mesma coisa. A temperatura é fundamental, não é bobagem, não. E o corpo, ele não pode ser tão agredido assim com coisas geladas e com essas coisas que a gente desembala. Só complementando rapidinho, por exemplo, a gente pensa numa pirose, né, aquela famosa dor de estômago, aquela azia, queimação, você pensa, é calor, vou tomar uma água gelada. Na verdade, o maior erro que você faz é isso. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o estômago é um órgão que não gosta do gelado. Ele precisa de alimentos mais mornos e quentes. Então, você precisa terapeuticamente fazer um tratamento com a temperatura morna ou quente para que depois você não precise, no auge do problema, tomar o gelado para te aliviar. Mesmo porque, para você tomar o gelado para aliviar, você, daqui 5 minutos, vai ter que viver tomando gelado. Que ele vai tornar a querer se esquentar. Ele está se esquentando porque ele diz assim, eu não aguento mais o frio. Então, ele diz assim, pô, não está vendo que eu estou te dizendo que eu estou com frio? Né? Por isso que ele dá azia. Entende? Então, que legal. Tá? Legal, que legal. Obrigada, Matheus, obrigada mesmo. Agora, Igor, gente, eu estou arrasando nesse negócio aqui, arrasando. Igor, eu tenho uma pergunta para você.
Depois tem uma pergunta de novo para o Matheus. A Júlia Vieira, ela quer saber se existem outras plantas que teriam um efeito similar ao canabidiol, como a camomila romana, a lavanda e a melissa. E aí você já estende, se existem algum outro tipo de planta, né? Não só essas que ela citou, mas se existem outras plantas que podem fazer esse mesmo efeito, ou até melhorar e não tem a necessidade de acompanhamento médico ou de receita, tipo assim, sabe, olha, toma um... Eu sei que tem gente que fala assim, Miriam, não existe essa coisa de chá, se não fizer bem, não faz mal, não é bem assim. Mas eu queria que você falasse sobre isso também. Né? Mas existem algumas outras plantas que podem fazer um efeito legal, tanto para o paciente quanto para o cuidador? Agora, Sobre o mais assim, principal é a molécula específica, né, que vem dessa planta, que é o canabidiol. O canabidiol está presente também nessas plantas também, não é exclusivo da cannabis sativa. Você também tem um mundo que cresce uma região específica do planeta, que é a Nova Zelândia, que possui uma quantidade de canabidiol, mas não, mas a molécula específica que existe na planta, ela é a que mais se adequa à ligação nesse receptor que existe no cérebro humano. Então, no sentido do tratamento do Alzheimer, na progressão de sintomas e atuação realmente na doença, seria o óleo de canabidiol. Mas outras plantas, nesse sentido, mais conhecidas, né? Sempre é importante isso que você falou de um chá não faz mal, não faz, se não faz bem, não faz mal, não é bem assim, né? Você tem substâncias, assim como em qualquer outro medicamento, em qualquer outro fitoterápico, então precisa ser avaliado esse uso. Tem plantas que podem diminuir a coagulação, então isso é sempre precisa ser orientado e também precisam ser plantas conhecidas, no mínimo, né? Então, nesse sentido, a atuação do canabidiol, nós estamos falando de uma molécula que vem de uma planta, que é um fitoterápico, e nesse sentido, para tratamento seria o canabidiol mesmo, mas tem as outras plantas que têm uma propriedade interessante, inclusive como fitoterápicos na ansiedade, no comportamento. Passiflora, outras plantas e fitoterápicos que também são interessantes, podem ser usados, e não somente só as plantas, mas também alimentos e vitaminas que são essenciais, por exemplo, a vitamina D3, a vitamina K2, a vitamina B12, que são importantes de serem analisadas no paciente, consumidas nos alimentos em variedade e também suplementadas muitas vezes. Então, assim, Igor, só um minutinho. Tem uma pessoa que está pedindo para que você explique o que é canabidiol, porque a gente acabou achando que todo mundo tinha mais ou menos. Explica, antes de continuar, explica o que é o canabidiol, por favor. Sim, o canabidiol é uma molécula que é extraída da cannabis, da planta cannabis. É a mesma planta da maconha, só que a diferença é que são plantas que produzem só substância não psicoativa. O que causa psicoatividade, o que causa essa alteração é o THC. E nós estamos falando aqui a princípio de CBD. E o CBD, que é o canabidiol, que é a sigla do canabidiol, é uma molécula que é extraída da planta, que é em forma de um óleo. E esse óleo você utiliza para o tratamento, em gotas, geralmente num intervalo de manhã, tarde e noite, para o paciente, cada um em uma dose específica, e essa molécula específica do CBD, o canabidiol, que vem da planta do extrato vegetal. Então, é basicamente um fitoterápico, um medicamento fitoterápico, um óleo extraído da planta da cannabis. Miriam? Continuando. Eu queria que você já que a gente está nesse embalo,
Fala para a gente qual é a diferença entre uma pessoa, porque isso todo mundo fala. Sim, sim. Uma pessoa fumar um baseado e tomar um pouco desse óleo. É a mesma coisa? Sei lá, essa pessoa pode ficar doida, pode, sabe, tem algum efeito semelhante ou é outra coisa? Porque a gente vê que as pessoas têm um preconceito imenso, sabe, achando que o paciente vai ficar maluco, que mais maluco do que já está, né? Que ele vai acabar se viciando, sendo, sabe? Explica para a gente qual é a diferença entre a maconha fumada, né, que a pessoa faz o cigarrinho e fuma, e o óleo que é usado no tratamento para Alzheimer ou para as outras doenças que você citou. Sim. Então, o óleo de canabidiol, ele é de uma substância específica que vem da planta. Nós temos outras substâncias que nós usamos e também vêm de plantas. Por exemplo, nós temos anestésicos que vêm da papoula, que é uma planta proibida e que é só cultivada em um local do mundo que se extraem esses anestésicos que nós usamos cotidianamente. O tramal, que muitas vezes é usado para dor, vem da papoula. O que é um opioide sintético, vem dessa linhagem da morfina, que também vem de uma planta. Não que seja uma boa substância, não acho, nesse sentido da medicação. Mas, assim como outros fitoterápicos, acontece de uma planta ser medicinal. Você tem propriedades medicinais em muitas plantas que também causam mal. Por isso também que qualquer chá, qualquer uso de substância, de plantas medicinais, precisa ser com cautela, porque você não está, quando você usa, como a Miriam falou, pelo ato de fumar, você está usando todas as substâncias da planta e nem todas são benéficas. Então, isso é muito importante. No óleo, você tem o canabidiol, que é o extrato e a molécula específica que existe na planta que tem propriedades medicinais. O THC também tem propriedades medicinais em muitas aplicações específicas. Mas no caso específico do Alzheimer, nós teríamos o benefício por meio do canabidiol. Então, nós precisamos apagar essa ideia de que seria fumar. Não é isso, de maneira alguma, porque isso vai contra qualquer recomendação médica. Porque você estaria expondo seus pulmões a uma doença. Isso não existe. Não é isso que nós estamos falando. O que nós concentramos na medicina canabinoide, no cannabis medicinal, é o uso do óleo, principalmente. E o óleo pode ser usado em cápsula, pode ser usado em receitas culinárias, muitas vezes, para você melhorar o apetite da pessoa, a dor que a pessoa sente também, melhora muito a sensibilidade da pessoa à dor, e no Alzheimer, principalmente os sintomas comportamentais melhoram muito. Você tem uma melhora da agressividade e também no tratamento da inflamação cerebral que o Alzheimer causa. O Alzheimer, como nós vimos no começo do nosso webinar, na apresentação, o Alzheimer tem uma inflamação cerebral. Eu vou colocar aqui de novo. O Alzheimer, ele tem essa inflamação cerebral, que são essas substâncias que ficam nos neurônios. E quando isso acontece, você tem um cérebro inflamado que vai perdendo suas funções. E conforme você tem a perda dessas funções, você tem a debilitação do nosso paciente. Ah, não compartilhou a imagem? Deixa eu tentar compartilhar de novo. Miriam, está compartilhando a imagem agora? Isso. Então, essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Nós temos um cérebro que está inflamado no Alzheimer. Então, nós temos os receptores de canabidiol no cérebro, principalmente o receptor CB1, assim como eu mostro na imagem, e nós temos também os
receptores que atuam nessas substâncias que nós produzimos, que são os endocannabinoides. E essas são as maneiras de você consumir o canabidiol. Você pode consumir em óleo, você pode consumir em cápsulas. E esse é o óleo que nós estamos falando. Esse é o óleo de canabidiol, que é o que é usado pelos pacientes. Então, especificamente, este conta-gotas com um óleo dentro. É algo simples que vem de uma planta medicinal que, por um acaso, existe o uso recreativo, que é esse uso adulto da cannabis para outros fins que não medicinal. Mas não é por isso que nós devemos banir uma planta, e de forma nenhuma o mundo reviu já isso. Nós não estamos falando de algo que o mundo vai acontecer no mundo. Já aconteceu, a Anvisa já aprovou, nós prescrevemos o canabidiol, e você tem esses efeitos medicinais, e essa é a grande questão. Você está usando um óleo e não a planta fumada em sua totalidade, que nem todas as moléculas trazem benefícios, e muito menos o modo de se consumir. E falando do Alzheimer especificamente, nós temos essa inflamação cerebral que causa a debilitação do paciente. Então, atuando e nessas regiões que são produzidas essa proteína alterada que causa o Alzheimer, nós temos menos receptor de canabidiol, menos, e nós precisamos estimular essa região. Estimulando essas regiões, você tem uma diminuição da inflamação cerebral, e essa é a grande questão do tratamento do canabidiol. Nós temos, relembrando, várias formas de consumir, que você pode colocar o óleo dentro dessas formas, e principalmente os pacientes utilizam o óleo na forma de gotas ao longo do dia para o tratamento. Miriam? Legal, obrigada. Gente, que legal, que legal. Deixa eu te falar. Peraí, deixa eu me achar aqui, né? Caraca, estou arrasando. Quando você fala em planta, né, a gente fala fitoterapia, né, Matheus? Eu tenho a impressão que a gente... Eu tenho impressão, não, eu tenho certeza, né? Que a gente não tem uma relação saudável com a natureza. As pessoas não têm, sabe? Eles não fazem não só uma conexão, sabe? De agradecer, de olhar, de perceber, mas também eles não utilizam a natureza como um remédio. Eu moro numa chácara e aqui eu sei que eu tenho uma farmácia inteira aqui em volta, mas eu não sei o que eu faço com ela. O máximo que eu sei é o alecrim, sabe? Aquelas plantinhas que... Melissa, eu tenho uma fábrica de melissa aqui, não tem mais onde plantar, ter melissa, ela nasce em tudo quanto é canto. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de fito e, sei lá, dá uma dica. Tem gente que mora em apartamento, fala, onde que eu vou plantar, né? O que eu posso fazer, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como que a gente consegue restabelecer essa relação com a natureza? Você falou do alimento, você falou da respiração, sabe? Isso tudo é visceral, né? Isso tudo é coisa de bicho, é coisa de humano, né? O corpo pedindo para ser alimentado pela Mãe Terra e por aí vai. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito de plantas, né, que poderiam ajudar não só no processo do paciente, né, mas principalmente para o cuidador, entendeu? A minha preocupação é o cuidador, porque o cuidador estando equilibrado, é como você falou, se ele estiver bem, o paciente vai estar bem também, né? Claro que dentro de uma limitação, lógico, ninguém vai fazer de casa, não vai virar uma festa, mas pelo menos a gente vai ter um pouquinho de paz. Então, que tipo de plantas essas pessoas, chá ou sei lá o quê, não sei, você sabe isso melhor que eu, que tipo de chás ou de ervas ou de plantas as pessoas poderiam fazer uso? E isso dá para se fazer num apartamento? Dá para... olha, faz um vasinho não sei aonde e você usa, sabe, coisa assim, bem prática, bem... Peraí que agora eu vamos. E aí, eu... Beleza, vamos lá então, Miriam. Bom, primeiro que, pelo que eu li aqui nas
as explicações, né, da questão aí histórica, né, desse grupo, e pelo que eu vi, tem muitas pessoas aí que já participaram em outras ocasiões. Eu vi que o Dr. Ciro participaria hoje. Eu acredito que essa questão, em específico, da fitoterapia nacional, né, com relação a essa parte fitoterápica, botânica nossa nacional, já que o Dr. Ciro trabalha muito com isso, né, as plantas medicinais, né, ele teria até mais conhecimento do que eu para falar um pouquinho sobre isso. Mas, quando eu falo de fitoterapia chinesa, a gente também não deixa de conhecer um pouquinho sobre isso, e já vou explicar a diferença. Mas eu acho que antes de eu responder essa pergunta, acho que o Dr. Ian escreveu ali, acho que ele tem uma consulta agora ao meio-dia, né, que acho que ele precisa sair. Não sei se ele quer se despedir ou quer passar a palavra, depois eu posso responder isso aí, pode ser? Muito obrigado, Matheus. Um enorme prazer participar da live com você, com a Miriam, num grupo excepcional. Já externei isso para a Miriam algumas vezes. É uma iniciativa incrível que ela tem. E parabéns a todos que estão como cuidadores. Então, precisamos também cuidar de quem cuida. Nos cuidar para cuidar bem das outras pessoas, e eu acho excepcional todo o trabalho que a Miriam faz. Muito obrigado a todos que se disponibilizaram a ouvir essa parte sobre o canabidiol. Muito obrigado e tudo de bom, Miriam e Dr. Matheus. Parabéns. Muito obrigada, Igor, de coração. Né, foi ótimo, e eu peço para você, se puder, eu agradeceria muito se você pudesse fazer um vídeo para a gente colocar. Agora a gente está com um canal também no YouTube, para a gente colocar lá você explicando o que é, como é que funciona. Sim, com certeza. Tá bom? Aquela hora eu achei que estivesse aparecendo as imagens, mas aí com as imagens fica muito mais claro, né? Que é o ódio, isso é muito importante. Obrigado, Miriam. Tudo de bom. Obrigada, muito obrigada. Bom trabalho para você. Boa sorte e não dê paciência. Aí. E vamos nós. Vamos lá, então. Beleza, assim fica dinâmico, né? Então, assim, ó, primeiro de tudo, que nós temos que entender, aproveitando e respondendo a tua pergunta, falando um pouquinho sobre a história, é que quando nós falamos de fitoterapia, nós temos que aprofundar muito o estudo em cima disso. O doutor Ivo falou com uma propriedade maravilhosa ali agora. Existe uma diferença entre eu pegar a planta, fumar ela, se eu pegar a planta, extrair, tirar o substrato, se eu pegar a planta e ferver, eu vou ter outra coisa, se eu pegar a planta e fazer uma infusão, eu vou ter outra. Esse é o princípio de tratamento na fitoterapia chinesa. A mesma planta, em partes diferentes e preparada de maneira diferente, muda totalmente a sua ação e muda totalmente o seu mecanismo de tratamento. Ele pode ser um veneno, como pode ser cura. Por exemplo, se eu pegar a marhuan, que em chinês é uma cefedra, a efedrina, né? Uma planta que é extremamente tóxica, mas é a melhor planta que se usa para eliminar os fatores patogênicos do teu organismo. Só um exemplo que eu estou citando aqui, só que ela tem que ser a raiz dela, a folha não pode, tem que ser a raiz e um pedaço do caule, certo? E isso tem que ser macerado e feito uma decocção. O que é a decocção? Ferver durante um bom tempo, no mínimo de 15 a 20 minutos de fervura, borbulhante, não é marcar 1 minuto no relógio e depois de 15 desligar sem ter fervido. Não. Quando começar a fervura, aí é que eu vou fazer o processo de marcar o tempo, e ali eu vou tirar toda a toxicidade da planta e vou ter o princípio energético e químico dela. Então, só um exemplo, tá? Vamos falar um pouquinho daquilo que está acessível no nosso quintal. Uma das grandes plantas que tem tanto um poder digestivo e também calmante, porque atua nesse eixo, né, órgão-sentimento, é a espinheira santa. Acho que boa parte das pessoas já conhece, ou tem alguém aí. Só que tem que tomar cuidado, porque a espinheira santa tem a falsa e tem a verdadeira. Tá? A verdadeira dá uma árvorezinha que não passa aí dos 3 metros de altura, galhos finos, né, espessura aí de uns 15 centímetros no máximo, né, um galho dela no tronco, na saída do tronco. Já a falsa dá uma árvore gigante, pode chegar a 20 metros de altura. Não que a falsa não vai ter efeito, mas ela tem efeitos menores. A verdadeira, com 1 ou 2 folhas, você tem o efeito de que precisaria ter de 40 folhas, de repente, de uma falsa. A espinheira santa é uma planta que, fitoterapicamente, ela tem um efeito digestivo.
Tem até trabalhos científicos que provam, né, que ela já tem curado até algumas doenças gástricas, por exemplo, úlceras, gastrites, vou chamar câncer, quem sabe, né, dependendo do princípio aí. Nos trabalhos que se fala de câncer de estômago, ela está sendo relacionada com o preparo energético, que é isso que o Dr. Hildo falou também, ou seja, eu tiro o óleo da planta, é diferente, tá? Mas em casa a gente pode fazer o chá de espinheira santa, além de ajudar na sua digestão, ele é calmante, por quê? Porque na visão da medicina chinesa, o órgão do estômago, e o órgão baço e o órgão pâncreas estão ligados com um sentimento de preocupação e de melancolia. Olha que coincidência com o que a gente viu, né? Então, se eu me tornar muito preocupado, eu tenho dificuldades digestivas. Se eu me tornar muito melancólico, eu vou ter dificuldades digestivas e intestinais. Tá? E aquele ditado que é muito prático da vida diz assim: o que não vai para frente fica para trás, né? Então, se o estômago não consegue empurrar para frente aquele alimento para o intestino, ou empurra com má qualidade, o intestino vai sofrer ou não vai receber alimento. Então, a digestão tem que ser plena. Então, a espinheira santa no dia a dia em casa ela é bem interessante para isso, mas você tem que saber preparar. Essa é a questão. Se eu vou no mercado e compro a folha seca, ela já está seca, já está embalada lá, eu preciso apenas fazer uma infusão. Ou seja, eu vou pegar um copo da água quente, bem fervente, vou pôr umas 4 ou 5 folhas secas dessa planta, vou tampar, vou deixar aí uns 10 minutinhos, quando ela estiver morna, eu vou tomar morna. Como a gente falou anteriormente, tem uma razão para isso, o estômago odeia frio, então precisa tomar morno, tá bom? E de preferência depois da refeição, porque aí com isso ele vai ajudar. Se for depois do jantar, você vai ter um efeito mais tranquilizante, vai dormir melhor, vai induzir melhor o seu sono, tá? Abrindo parênteses aqui na visão da medicina chinesa também, eu falei, né, que o estômago está ligado com a preocupação e a melancolia, e a preocupação é o principal sentimento que faz você demorar para pegar no sono. Você vai deitar, fica lá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e o sono não vem. Está caindo de sono, mas não induz o seu sono. Isso chama-se preocupação. E muitas vezes você não está ligado no auge da sua preocupação, ou seja, quando você vai deitar, você não está ali preocupado, você está querendo dormir, mas o sono não vem. Isso faz você procurar um médico para tomar um indutor do sono e vira uma bola de neve na sua saúde. Então, basta você lidar melhor inconscientemente com as suas preocupações. Então, não adianta tomar remédio na hora de dormir. Tem que fazer o tratamento enquanto você está acordado, para que o sono reflita isso. Então, a espinheira santa tem um poder bem interessante de ajudar nesse sentido, não só digestivo, como também na parte da indução do seu sono, se tomado depois do jantar, com um copo morno feito de infusão. Se a folha já for seca. Agora, se você tem o pé de espinheira santa, você vai lá tirar ele do galho, aí você vai precisar fazer uma fervura de 15 minutos. Aí você vai pegar um pé da água, vai pôr umas 10 ou 15 folhas, mais quantidade, e vai fazer aquilo que eu disse. Vai ligar o fogo. Quando começar a borbulhar, você vai ter que fazer uma fervura de 15 minutos para tirar toda a toxicidade da planta e todas as impurezas dela também. Ferveu, evaporou, pode deixar morto, tomou, tem o mesmo efeito da infusão. Então, quem precisar, é uma dica interessante, normalmente está no quintal de casa também, tá? Eu vou mostrar agora aqui, abrindo aqui o compartilhamento da tela, espero que mostre aí, com relação ao nosso trabalho da medicina chinesa, onde nós temos uma planta chamada Schisandra sinensis. Schisandra sinensis. Essa danadinha aí, ó. Wu Wei Zi, chama-se em chinês essa planta. Nada mais é do que a amora de 5 sabores. Amora de 5 sabores. Ela não tem muito aqui no Brasil. Ela é mais do Oriente. Mas é uma planta fantástica. Essa frutinha aí, chamada amora de 5 sabores, é a planta, o nome dela é Schisandra sinensis, é o fruto, e não adianta comer o fruto, eu tenho que saber preparar esse fruto também, certo? Esse fruto aí, ele é uma planta, essa Rubeisi, é a planta que interrompe o avanço do Alzheimer, na visão da medicina chinesa. Olha que interessante. Então, a gente usa bastante ela, fitoterapicamente preparada. É que nem o canabidiol. Não adianta pegar a folha da maconha, não vai servir para nada. Não adianta pegar essa planta, esse fruto, né, da Rubeisi aí, que é essa frutinha que eu mostrei, a amora de 5 sabores, e comer, que não vai adiantar nada também. Eu tenho que saber preparar.
E as farmácias que preparam a fitoterapia chinesa têm ela nesse sentido também. Por isso que vale a pena para vocês que estão vivendo com este mal na família de vocês, o paciente Alzheimer, procurar um profissional da medicina tradicional chinesa, quem tiver esse alcance, para fazer uma prescrição correta da quantidade, da dose, em quais outras plantas podem ser associadas, em tratar o todo, não esqueçam disso, e dentro desta fórmula que se trata o todo, valorizar um pouquinho mais o uso dessas xisandras chinenses, que é essa plantinha que eu mostrei para vocês. Lá na China, se a gente for ver o número de pessoas que sofrem com doenças mentais ou degenerativas é muito menor, até em grau de população, no comparativo, do que a gente vive aqui no Brasil. Por quê? Porque lá, habitualmente, se tem um consumo mais natural das coisas. Lá se cuida melhor da saúde, se valoriza mais a natureza. E eles, dentro desse estudo milenar, conseguiram comprovar, e eu, na minha prática, posso dizer que funciona muito bem, nós conseguimos impedir o avanço estrondoso, aquela velocidade absurda do avanço do Alzheimer. Então, quanto antes fizer o diagnóstico e quanto antes iniciar uma terapêutica paralela, a gente consegue melhorar bastante isso também, tá? Usando uma dessas plantas aí. Então, para o cuidador, a dica que eu dou, quem puder em casa, espinheira santa, e para o paciente, a xisandra sinensis, prescrita corretamente por um fitoterapeuta habilitado em medicina tradicional chinesa. Existem alguns grupos voluntários, né, que fazem isso, e existem também as análises gerais, porque junto com o Alzheimer, vocês que vivem com isso, não tem só a questão da demência, não tem só a questão intelecto, existem problemas de saúde junto. É pressão alta, é problema renal, é cistite de recorrência, é dor de estômago, é problema de pele, quem está em decúbito são úlceras, então a gente tem que tratar o paciente no seu todo. E dentro desse tratamento, a fitoterapia chinesa pode fazer um papel, muitas vezes, isolado, ou seja, só com a fito a gente consegue, muitas vezes, controlar muito bem o paciente, e se fizer inteligentemente uma prescrição como essa que eu coloquei, a gente consegue também impedir o avanço muito rápido do Alzheimer, tá? Então, depois aí eu posso deixar os links também de alguns grupos, né, que trabalham, e às vezes a consulta vai ter um cara assim também, para aquele profissional que tem um acompanhamento. Em São Paulo nós temos aí alguns profissionais, em Santos está o maior centro de medicina chinesa do Brasil, tá, de atendimento a pacientes, e o grupo de estudo maior que se tem, da onde eu fiz parte durante muito tempo também como professor. Hoje eu não estou mais atuando em razão de outras atividades, é em Botucatu, na Unesp de Botucatu também tem uns grupos maravilhosos, estudos inclusive voluntários, lá na Unesp, né, com a parte de acupuntura e fitoterapia também, tá bom? Devolvo, Miriam, com essas duas dicas, né, eu sei que tem dúvidas sobre acupuntura e outras coisas também, a gente pode tirar, mas quem sabe vocês têm algumas perguntas, já que eu fiquei sozinho agora, eu tenho mais um tempinho aí, né? Fala aí para mim. Tem pergunta assim, deixa eu te falar. Eu vou falar as duas, já de uma vez. A Alzira, ela gostaria que você falasse um pouco sobre os alimentos. Fale um pouco, por favor, dos alimentos que inflamam o cérebro. Nem sabia que tinha alimento que inflamava o cérebro. E o outro, cadê? Já que você vai falar do alimento que inflama o cérebro, que eu não sabia nem que o cérebro inflamava, fala um pouco também dos alimentos que são bons, porque a gente falou sobre exercitar o cérebro na nossa webinar da semana passada. Teria algum alimento que ajuda a manter o cérebro saudável dentro, claro, Tem sim, vamos lá. Na realidade, Alzira, obrigado aí pela pergunta. A primeira delas, então, diz o seguinte, né? Alimentos que são tóxicos para o cérebro são os mesmos que são tóxicos para o organismo de uma forma geral. Aqueles que inflamam o cérebro com alguma predileção a mais. E isso também varia de acordo com o metabolismo, como eu tinha explicado antes, se você estava acompanhando aí, tá? Que envolve a estação do ano. Tem certos alimentos que numa estação vai ser benéfico, na outra pode ser prejudicial, na visão da medicina tradicional chinesa, tá? Então, na época que a gente vive agora, tanto o outono quanto o inverno que está chegando, todas e quaisquer frituras vão inflamar o seu cérebro, toda e qualquer graduação alcoólica vai inflamar o cérebro, tá? E, principalmente, os leites e todos os seus derivados são inflamatórios, não devem ser consumidos nessa época aí, ó. Queijo, iogurte, manteiga, requeijão, ricota. O glúten, de uma forma geral, é muito irritativo para o intestino, e basta a gente ver que tem trabalhos hoje, frases muito nítidas até da medicina alopática, que estão dizendo, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, concorda?
90% da serotonina que é produzida no teu organismo é produzida no teu intestino e não no teu cérebro. E a serotonina é o hormônio responsável pelo bem-estar. Então, aquela coisa assim, nossa, como eu adoro fazer isso. O bem-estar assim, nossa, como eu estou bem aqui sentado nessa cadeira hoje falando com vocês. Isso quem está mexendo no meu organismo é a serotonina. Diferente dos prazeres, que é aquela coisa assim que te relaxa, um banho de banheiro, sair caminhar no ar livre. Isso daí é outro hormônio, isso chama-se dopamina, tá bom? Então, a serotonina é produzida 90% no intestino e 10% no cérebro, umas glândulas cerebrais ali, tá? Então, para que a combinação cérebro-intestino deve ser fundamental. Então, evitar nessas épocas aí leite e os derivados, como eu disse, queijo, iogurte, manteiga, feijão, cota. O glúten, fundamentalmente, é extremamente irritativo do cérebro e do intestino. Pimenta, a pimenta do reino não é legal, tá bom? As pimentas mais naturais, estilo essas pimentas que chamam-se até nucleares, essas não tem muito problema, tá? Que são as bem fortes, porque elas são diaforéticas. Pode ver, você come uma pimenta, pode até melhorar a tua respiração, estranho o nariz, mas ao mesmo tempo tem que ter o limite. Já a do reino é tóxica, tá bom? Evitar no ano inteiro nem comprar pimenta do reino. Essa até no cérebro é tóxica. Líquidos muito gelados, como a gente falou. Laranja ácida, apesar que agora a época é da laranja, né? Mas aquela ácida de arder, fazer careta, não é legal, tá? E o caqui, apesar de ser uma fruta da época também, agora não é muito legal de ser consumida agora na questão do outono, ela é melhor no inverno, tá bom? Então são dicas aí que na estação que a gente está vivendo também. E a outra pergunta baseava-se sobre a questão, né, de alimentos de uma forma geral, que era isso, né, Miriam? Essa aí da toxicidade, né, que você me perguntou do cérebro, e a outra qualquer, me clareia aqui. A toxicidade, a respeito de se tem algum tipo de alimento que ajuda a manter o cérebro ativo ou ajuda Perfeito. de alguma forma. Perfeito, verdade. Castanhas, como eu disse, né? Nozes, castanhas, oleaginosas de uma forma geral, todas elas têm um papel fundamental. Se você pegar uma noz e abrir, não tem o formato do cérebro, só olhar por aí, na natureza está bem nítido isso, né, pra gente, tá? As castanhas e nozes, de uma forma geral, são bem interessantes. Eu costumo recomendar aos pacientes com situações que envolvem problemas neurológicos, uma castanha e uma semente de castanha, seja ela do Pará, qualquer uma delas, e uma noz por dia já é o suficiente, tá bom? Eles vão mexer muito com o metabolismo. Elas são riquíssimas em vitamina E. A vitamina E é a que faz a proteção da bainha de mielina, que é a capa que reveste os nossos nervos. Tanto é que, muitas vezes, dores crônicas articulares ou problemas que envolvem o ombro, principalmente, que não passa nunca, tendinites, a gente suplementa a vitamina E, ou melhora a ingestão de nozes e de castanhas, de sementes oleaginosas, de uma forma geral, né? E, fundamentalmente, já melhora bastante essas dores também. Quem dirá, porque vem do cérebro, né? O nervo aqui é uma extensão de uma origem cerebral. Então, o segredo é tratar na raiz, começar lá dentro. Então, todas as sementes, todas as castanhas e todas as oleaginosas são fantásticas para o cérebro. Abrindo um parênteses, tá? Para a questão aí, aquele do arroz vermelho que eu falei também estimula muito a sinapse cerebral. Então, se puderem começar a consumir, não todo dia, mas assim, 1 ou 2 vezes na semana, uma porção inteligente de arroz vermelho, vocês vão melhorar bastante a concentração de vocês e, quem sabe, das pessoas que estão acometidas aí também com o problema, tá? Um complemento que eu posso dar aí com relação a essas situações são sobre os óleos, tá? Óleo de soja é um veneno, gente. Tá? É mais barato, mas é um veneno. O de girassol já entra numa linha de semente oleaginosa, concorda? Então, substituir o girassol pelo óleo, o óleo de soja pelo óleo de girassol já é um grande passo. Melhor ainda que o óleo de girassol no dia a dia, se vocês precisarem usar, dos óleos vegetais, é o óleo de arroz. Tá? Já tem a venda nos grandes centros, é muito legal, ele é mais turvo, ele é mais escuro, um pouquinho, se olhar para ele, você já diz assim, nossa, esse óleo parece que já foi usado, ele já parece ter um aspecto mais escuro, mas é muito rico, muito saudável, ele é feito com propriedades medicinais também. Óleo de arroz tem uma marca chamada Carreteiro, é bem legal essa marca aí, não é muito cara, e está ganhando força no Brasil aí, porque é preparado com esses princípios aí mais naturais também, tá? Carreteiro. Ok? Se vocês quiserem óleo de arroz, em segundo lugar, óleo de girassol. Em último, canola, que não serve para nada, nem existe. Direito a um mix de outras coisas. E ali está o de soja do habitual do dia a dia. Se vocês puderem tirar fora, vai melhorar bastante. Tá bom, Miriam?
tem uma coisa aqui no grupo, tem uma pessoa, hoje você fala pedindo para indicar algum fitoterapeuta, alguém de fitoterapia chinesa em Brasília, e a outra em Belo Horizonte. Se tem alguma associação até que dê para essas pessoas encontrarem esses profissionais. Uma coisa que eu vejo muito que é muito recorrente no grupo é assim, chega uma fase, os meus pais passaram por isso também, chega uma fase em que o paciente não quer comer, né? Então, assim, a minha mãe passou de uma semana para outra, e meu pai também, eles comiam 3 pratos de feijoada, e na semana seguinte não comia mais nada. Não queria comer mais nada. Você tentava dar, não queria. Algumas pessoas até tentam colocar na boca alguma coisa e a pessoa... Então, assim, teria alguma forma, algum alimento, sabe, ou um suco, ou sei lá, alguma coisa que pudesse dar para esse paciente que não quer comer nada, para que ele não fique com anemia, para que ele... Porque as pessoas não sabem como lidar com isso, e algumas vezes, exceto quando tem que fazer aquela alimentação por sonda, que eu não sei o nome daquilo, mas uma pessoa que come ainda, ela não quer comer absolutamente nada, teria como oferecer algum tipo de alimento que ajudasse a manter essa pessoa, no mínimo, né, saudável, com menos risco de ficar anêmica ou ter infecção ou ter que passar para soro. E aí, também está pedindo para uma associação no Brasil onde eles possam encontrar profissionais da medicina tradicional chinesa em qualquer cidade do Brasil. Ok, na verdade, assim, a primeira coisa, dos profissionais, né, a gente acaba tendo... Não é todo mundo que trabalha com isso. Boa parte das pessoas que trabalham com medicina chinesa se destinam apenas a praticar acupuntura, que é um dos ramos da medicina chinesa, mas a medicina chinesa tem 57 ramos, tá? O principal alicerce é a fitoterapia chinesa, a acupuntura e a dietoterapia. Então, os profissionais que são conhecedores a fundo da medicina tradicional chinesa, eles praticam várias áreas, entre elas, principalmente essa, mas a maioria não tem esse conhecimento tão profundo e fica restrito apenas à acupuntura, que não deixa de ser também extremamente eficaz, né? A acupuntura mexe na energia que você tem e tem grande chance de elevar muitas vezes os resultados com muita positividade. Mas muitas vezes você não tem essa energia. Você precisa dar energia para o paciente primeiro, para depois, então, mobilizar ou mexer com ela. E aí que entra a fitoterapia, porque a fitoterapia dá essa energia, direciona ela e complementando com a acupuntura, os resultados são infinitamente maiores, tá? Então, de fato, com a fitoterapia chinesa, não são tantos profissionais no Brasil. Com a acupuntura já tem bastante. E associando as duas, menos ainda, né? Mas eu vou escrever aqui, daí você pode colocar, deixa eu ver aqui se eu consigo digitar. Eu vou colocar aqui, depois a Miriam passa lá então. Existe esse site aqui, ó, cefmed.com.br. Cefmed com C, CEFIMED, né? Cefmed, Centro de Estudos de Fitoterapia e Medicina Chinesa. Tá? É um site onde são de cursos, é voltado para profissionais, mas lá dentro existe um telefone, tá? E um e-mail, WhatsApp e tal, que vocês podem entrar em contato e perguntar, olha, eu sou de tal cidade, tem algum profissional que vocês, que esteja habilitado ou que vocês conheçam, que atenda na minha cidade, fica mais fácil aí, tá bom? Então, esse cefmed.com.br vai ser bem legal para vocês aí, quem sabe, ver profissionais do Brasil inteiro. Fica mais fácil assim, tá bom? Mesmo porque eu conheço alguns, mas é aquela história, às vezes não estão tão próximos da gente, né? E acaba dificultando um pouquinho. Tá? Com relação, então, à alimentação, aquele ditado popular é válido, né? Saco vazio não para em pé, e é verdade. Se o paciente não come nada, ele tem que dar um jeito de comer. Tá? E não adianta querer fazer milagre. Se ele não comer via oral, ele vai ter que comer via parenteral, vai ter que ir para uma sonda, vai ter que ir para um soro, ele vai ter que se alimentar. Mas o que a gente pode fazer, sabendo que a questão com o paciente Alzheimer é muito lúdica, né? É criar mecanismos paralelos a isso. Então, assim como na criança, que a gente começa a ensinar uma criança a comer, olha a arborizinha, né? Que é o brócolis aqui. Olha aqui a sopa de letrinha.
né, a gente tem que, ludicamente, na medicina chinesa, fazer algo nesse sentido também, valorizando essa somatória, seja ela física e emocional junta, tá? Agora, alimento propriamente dito, tá? Eu ainda, se o paciente não quer comer, mas assim, seletivamente ele vai, eu em primeiro lugar colocaria os legumes cozidos. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, eu valorizaria, quem sabe, um prato de legume cozido, uma batata salsa, um brócolis, um couve-flor, uma beterraba, uma cenoura cozida, e fazer alguma coisa nesse sentido mais lúdico, fazer alguma troca, nem que seja uma troca assim, que a gente chama de negativo do positivo. Olha, você quer comer um pedaço de chocolate? Então tá. Então, antes de comer o chocolate, vai comer isso aqui, beleza? Aí você faz essas trocas, entende? Sempre é o que pelo menos tem dado certo com alguns pacientes nesse sentido que a gente tem feito. Agora, se não come nada e de vez em quando aceita, nesse de vez em quando, se puder ser um prato riquíssimo de legumes cozidos e quentes, eu enfatizo de novo, eu acho que está indo para um bom caminho. Mesmo porque depois, né, complementando com alguma outra coisa parenteral, se necessário, tomara que não, quem sabe a gente consiga vencer mais fácil também, tá? Eu estou vendo aqui uma pergunta, né, abri uma outra janela aqui, da Júlia, né, Vieira. Percebo que os substitutos do glúten, como a farinha de arroz e polvilho, ressecam o organismo, deixando as fezes mais duras. Tem alguma forma de amenizar? Realmente faz isso, né, de fato. O glúten é tóxico para o intestino, mas os outros são ressecativos. Isso acontece um pouco na época do ano, que eu falei. Intestino no outono e no inverno não se deve consumir muito isso. Então tem que substituir por os legumes nessas horas, tá? E na hora de amenizar essas situações derivativas, promover essa hidratação. Então, se você colocar não só mais líquido, como também colocar alimentos que promovem esse fluxo, como as sementes oleaginosas, uma castanha e uma noz por dia, tem grande chance de amenizar isso aí já, tá bom? Então, respondendo e reestruturando aquela pergunta que eu respondi antes. Tá bom, Miriam? A gente já está acabando o nosso tempo. Eu só queria que você me falasse uma coisinha rápida, antes já passa para as considerações finais, se você quiser falar alguma coisa. Eu gostaria que você, se puder, fazer um vídeo para a gente, falando a respeito do que a gente conversou hoje, acrescentando o que você acha importante, para a gente colocar no nosso canal, né? E agradeço. E você falou da acupuntura, eu já fiz acupuntura, não eu fazendo, eu fui paciente de acupuntura por causa do ombro. Quando você falou de dor no ombro, eu falei, gente, o meu ombro arde. E realmente, putz, foi muito bom. Então, assim, eu queria que você falasse rapidamente se a acupuntura ela pode ajudar a complementar o tratamento com o remédio, com a alimentação, com tudo, entendeu? Se pode ajudar o paciente e o cuidador, se tem algum tipo de tratamento que o cuidador possa fazer que a acupuntura ajude. E aí depois... Totalmente. Eu diria para você que na receita eu colocaria em primeiro lugar, então, a acupuntura, né? Se for para a gente valorizar a medicina chinesa. Mesmo porque tem muitos profissionais que fazem, alguns até de forma gratuita. O SUS está abraçando algumas cidades aí a acupuntura. A acupuntura trata você no seu todo. Então, eu colocaria, quem sabe, em primeiro lugar, para o cuidador e para o paciente, a acupuntura, sem dúvida nenhuma, feita por um profissional, claro. Esse é o tipo de coisa que você não vai poder fazer em casa. O IG4 aqui no meu dedo, ponto do intestino. Tá, mas ele tem 4.000 funções. A combinação desses pontos é que vai traçar. Então, tem que ser feito por um profissional. É o tipo de coisa que não está, digamos, disponível assim, para pegar na prateleira e fazer, né? Ou então dizer, vou enfiar uma agulha aqui e vai dar certo. Não, existe um estudo. Mas, assim, ela é muito difundida hoje no Brasil. Tem boa parte de profissionais aí extremamente gabaritados para isso. E eu colocaria em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Eu, particularmente, hoje, na minha rotina, em 15 anos aí que eu atuo na medicina chinesa, eu vou dizer para você que nos últimos 7 anos eu tenho feito quase que 90% das minhas consultas ligada à fitoterapia chinesa, porque é o meu forte. E aí eu passo a acupuntura para outros profissionais, porque daí a gente faz um trabalho integrativo. Mesmo porque eu não tenho tempo na minha rotina aqui, em razão da agenda, porque a acupuntura demora meia hora, 40 minutos a sessão, né? E a fitoterapia, minha consulta inicial de 1 hora, então eu não consigo conciliar as duas técnicas com tanta ênfase. Em retornos, outras coisas eu tenho feito. Mas assim, encaminho para outros colegas, outros profissionais fazem acupuntura, e quando a gente soma as duas coisas, então é extraordinariamente resultado. Por isso que eu falei antes do trabalho integrativo, de fazer uma consulta inicial, de fazer então essa análise geral e traçar um tratamento não só na dieta, na alimentação em casa, como também com a fitoterapia, e se puder com a acupuntura, então vocês vão dar um salto fantástico. Tá? Para o cuidador,
Basta você procurar um acupunturista e dizer, eu quero fazer uma sessão de relaxamento, que ele sabe o que ele vai fazer. Ali ele já vai colocar pontos, sem dúvida alguma, que vão mexer com a sua digestão, com o seu sono, com o seu metabolismo, e isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida para lidar com a pessoa que tão querida você está cuidando também, tá? Hoje, em razão da pandemia que a gente está vivendo, está muito restrito certas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, se puder esperar um pouquinho melhor também para sair fazendo coisas aí em grandes centros, tá? Agora, o que eu posso dar uma dica para vocês também com relação a essa questão da pandemia, que não só o Conselho de Medicina, como a maioria dos conselhos, habilitou a telemedicina, tá? Isso tem facilitado para a gente. Eu, particularmente, atendi gente da Dinamarca, já atendi gente da Alemanha, agora, esses dias atrás, aqui dentro do Brasil, lá do Acre, um monte de gente que vem procurar. Então, às vezes, eu consigo fazer uma consulta online, né, e passar uma prescrição da fitoterapia, sem dúvida nenhuma, porque a gente analisa muito a língua, analisa muito o pulso, mas no pulso não tem como sentir, né, online, mas a língua também. Então, o meu contato vocês têm aí também, quem achar que precisa, está num grau muito alto aí de uma situação, a gente pode tentar ajudar também de uma forma online aí, né, nesse período. Muito embora, claro que presencialmente é muito melhor para poder sentir, palpar, esses exames que a gente precisa fazer, tá? Então, é aquela história. Temos que nos adaptar às realidades. Se pudermos ajudar, ajudamos, senão a gente encaminha. E volto a repetir o site do Cefrimed, tá? Para quem quiser dar uma olhada, já anotei ali para Miriam, depois passa aí. E gravarei um vídeo, sem dúvida nenhuma, também, tá? Explicando alguns detalhes a mais, tá bom, Miriam? Espero ter sido claro. Nossa, foi ótimo. Isso é ótimo, cara. Isso é muito bom. Muito obrigada, de coração. Muito obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que está com a gente, já está acabando o nosso tempinho, né? E eu quero aproveitar esse momento para avisar que sábado que vem a gente vai falar a respeito de... Vamos sair um pouco da área da saúde, né? E vamos falar agora de curatela, dos direitos do cuidador, os direitos de idoso, né? A gente tem aí o Estatuto do Idoso, que vamos tentar entender até onde ele chega, né, e até onde você pode cobrar e como você pode cobrar algumas coisas, sobre os parentes que abandonam, né, e ficam sozinhos cuidando. Então, assim, semana que vem a gente vai falar sobre esse aspecto mais do direito, né, dos direitos do idoso e do cuidador. E eu gostaria, de novo, de convidar os profissionais, né, esses que acompanham a gente ou que estão no grupo. A gente tem tanto profissional no grupo, que ajude a gente, escreve, fala, olha, Miriam, eu faço isso, eu trabalho com isso, eu vou gravar um vídeo, eu posso participar de uma webinar no sábado. Vamos tentar ajudar essas pessoas. A gente não pode fazer mutirão porque está todo mundo em casa. Então, já que vocês não puderam ir nos mutirões, os mutirões estão indo até vocês, né? É uma forma da gente manter isso. A gente está inaugurando agora o canal no YouTube, né? Amanhã eu já vou postar no grupo. E aí a gente vai colocar todos os vídeos que os nossos amigos disponibilizaram. Vários amigos já falaram, Miriam, eu tenho vídeo na minha página, pode colocar, pode levar lá. Então, a gente vai colocar tudo isso no nosso canal. A ideia é que vocês tenham acesso a profissionais, a informações, a apoio, mesmo que esteja dentro da sua casa, numa cidade onde ninguém te conhece, onde ninguém te visita, onde ninguém te convida para nada. De repente, você não está mais sozinho. E a ideia é essa, né? É a gente fazer uma família, né? E uma família de pessoas que sabem o que o outro está passando, porque só quem cuidou sabe. Né? Eu quero agradecer de coração ao Matheus, de coração ao Igor. Ciro, eu espero que, sabe, teu filho esteja bem, que dê tudo certo, manda notícia para a gente, e para todos vocês, um bom final de semana. Esse vírus é sério, gente, não é uma gripezinha, pelo amor de Deus, não saiam, se você puder ficar em casa. Se você tem que trabalhar, tenta fazer isso dentro da sua casa, toma cuidado, por favor, não deixem de se cuidar. Cuida do seu idoso, cuida de você, cuida de todo mundo. A gente é cuidador e quem é cuidador cuida de tudo, né? Um bom final de semana para todo mundo. Muito obrigada. Um beijo no coração.